Fala galera, continuando então, vamos abordar mais um tópico indispensável quando a gente fala de estequiometria. Começando a melhorar e aprofundar, estamos falando agora de pureza, né? O que é pureza e como ela é tratada? Quando eu for observar, por exemplo, um processo industrial, um processo numa indústria química, a gente não consegue pegar uma amostra, a gente consegue pegar todo o reagente e falar que ele é 100% puro, né? Na vida nada é perfeito, na indústria também não é. Então, quando você pega, por exemplo, um minério e fala que ele tem 80% de pureza relacionado a alguma substância, quer dizer que 80% daquela massa é justamente a substância que você quer. E o restante é impureza. Então, o que você considera como sendo a impureza? Primeira coisa, pureza indica a substância que existe em uma amostra, ou seja, a substância presente em determinada amostra. Quando eu falo 1 kg de minério possui 80% de pureza relacionado ao óxido de ferro predominante, ou relacionado ao ferro, então eu estou falando o quê? Que 80% daquele material é a substância que eu vou utilizar. Então, primeira coisa, indica a quantidade presente em uma amostra. Substância utilizada deve fazer parte do meio reacional. Então é o seguinte, quando eu quero saber quem eu estou estudando, é ele que eu vou estar abordando. 80% da minha amostra é a substância que vai participar do meu meio. Os outros 20% é alguma outra coisa que não me importa, não participa do meu meio reacional. Se ele participar do meu meio reacional, ele não é impureza. Ele passa a ser reagente de alguma outra reação química, certo? Então eu estou falando de um meio reacional onde esse percentual impuro, ele não participa ativamente da minha reação. Normalmente a gente calcula, já usa a pureza para poder calcular logo no início da minha reação. Quando eu pego 3 kg de alguma amostra com 70% de pureza, eu já vou lá e calculo 70% de 3 kg, 2,1 kg. Então isso é o que eu vou usar na minha reação. Depois que eu calculo o que eu uso na reação, não me importa mais a pureza, vou usar só o que realmente tem de substância pura. Por que eu falo normalmente? Porque tem questões, por exemplo, você tem que fazer o processo inverso. Ele me dá a quantidade de produto, baseado na pureza, eu tenho que achar a quantidade de reagente. Porque quando eu pego o produto de uma reação, ele é produto do que realmente é puro, ou seja, da substância utilizada. Se eu pego 30 gramas, para essas 30 gramas de produto, quanto foi de reagente puro utilizado? 60 gramas. Beleza. Mas se ele tinha 80% de pureza, qual é a quantidade de amostra? Aí eu faço o processo inverso. Deu para entender? Mas basicamente pureza está relacionada a isso. Quantidade de substância que eu preciso, que eu tenho na minha amostra para poder fazer minha reação química. Outro conceito além de pureza que é importante a gente estar abordando é o cálculo envolvendo rendimento, que a gente está falando daqui a pouco, em outro momento. São os dois conteúdos que já começam a encorpar meus problemas envolvendo estequiometria, né? Apesar dos dois serem percentuais, eles desconsideram uma parte do que é formado no produto, eles têm significados físicos e químicos completamente distintos. O significado de pureza e o significado de rendimento. Então eu tenho aí alguns exercícios para a gente poder estar estudando e verificando como funciona o processo de pureza. Então galera, exercício aí de química e como funciona o processo de uma reação. Exemplo, fitas de magnésio podem ser queimadas em contato com fogo na presença de gás oxigênio. Então, como seria essa reação envolvendo o magnésio e o gás oxigênio? Primeira coisa, ponto importante, já é a relação. Como seria a minha reação química? Lembrando, questão não está te dando uma reação. Se ela não te dá a reação, ela pressupõe que você deveria saber essa reação química. Gente, quando eu falo de um processo de queima, eu preciso de 3 coisas. Alguma coisa que serve como combustível, alguma coisa que serve como comburente, o oxigênio no caso, e a ignição, que é aquela fagulha que você consegue superar a energia de ativação. A gente está falando tudo isso daqui a pouco, certo? Então, basicamente, tenho o que vai ser queimado, que é o magnésio, e tenho o meu gás comburente. Como seria a reação? Primeiro tópico importante quando eu falo dessa questão. Então, eu tenho magnésio no estado sólido, no estado metálico. Ele está reagindo com gás oxigênio. Magnésio mais 2, oxigênio menos 2. Na hora que eu cruzo, dá 2, 2, eu posso simplificar. Então, essa é a molécula. Então, essa é a reação química que ele está falando. Queima de magnésio vai dar essa substância, que é esse sólido branco aqui, que ele está comentando.
Beleza, já tem a minha reação química. Aí vem a segunda pergunta. Reação química esta está balanceada? Vamos dar uma olhada. Começando lá pelo macho, eu começo sempre pelo metal. Um magnésio. Depois o ametal. Nesse caso aqui, o único que tem é o oxigênio. 2 e 1. Qual o número que eu multiplico por 2 para poder dar 1? Meio. Beleza, a reação agora está balanceada. Vamos continuar olhando. Suponha que a fita de magnésio de 3 gramas com 80% de pureza, ou seja, 80% de 3 gramas é efetivamente magnésio. E os outros 20%? Não vai se preocupar com esses 20%. Então, basicamente, 80% de 3 gramas, então vamos fazer essa conta aqui. Então, eu tenho pureza 80%, eu estou falando que 80%, ou seja, 80 sobre 100, ou 0,8, vezes 3 gramas, se eu fizer essa conta, dá 2 pontos. Tenho 2,4 gramas de magnésio relacionada a essa massa que ele está me falando aqui. Beleza. Agora ele quer saber a massa aproximada em gramas desse cara aqui. Então ele está querendo a massa deste cara, sabendo que ele está te dando a quantidade de magnésio. Como eu faço para poder tratar essa questão? Eu não estou abordando tudo em relação à massa, então eu vou usar o que no meu cálculo estequiométrico, minha proporção? Massa. Então como eu faria essa massa? Eu tenho que 1 mol forma 1 mol de óxido de magnésio. Só que eu não quero massa, então agora eu vou multiplicar pela massa de magnésio. Qual é a massa de magnésio? 24. 1 vezes 24 vai formar 1 vezes a massa molar desse cara. Quanto é a massa dele? Vamos fazer a conta rapidinho aqui. Massa de MgO vai ser a massa de magnésio mais a massa de oxigênio. Isso aí dá 40 gramas por mol. Então, 1 vezes 40. Agora que eu montei a proporção, eu vou partir para o problema. Então, eu tenho 1 vezes 24 está para 1 vezes 40. Magnésio embaixo magnésio, óxido de magnésio embaixo e óxido de magnésio. Essa pureza que ele está falando da amostra é de quem? Da fita de magnésio. Então, ela vai entrar aqui embaixo. 2,4 está para, estou falando tudo aí de gramas, está para X. Agora que eu montei minha regra de 3, proporção direta, vamos calcular. 24 vezes 1, 24, vezes X, 24X. Aqui, 2,4 vezes 40. Vou jogar para o outro lado. 2,4 e 40, eu posso cortar o zero e sumir com a vírgula. Então vai ficar 24 vezes 4, dividido por 24. Posso simplificar o 24, então isso vai dar 4. Então ele quer saber a massa aproximada desse sólido branco. Então a massa vai ser de 4 gramas, gabarito letra B, certo? Questãozinha que a gente começa a trabalhar a ideia de pureza, já baseado no que a gente acabou de ver, relacionado a balanceamento, já começou a entrar a ideia de reação química, já para a gente começar a ter essa noção. Então, galera, outra questãozinha importante aí, baseada nessa parte de estequiometria e efeito pureza, envolvendo aí, ó, tá falando de quê? Hematita. Já começa a trabalhar um pouco a ideia do mineral, a ideia do minério, já a ideia do óxido de ferro. O ferro metálico é obtido do minério de ferro, sendo o mais abundante é hematita. Então tem o óxido de ferro aí, uma empresa possui 1 tonelada desse minério com 10% de impureza. Se ele tem 10% de impureza, qual é o valor da pureza dele? 90%. Então já vamos anotar isso aí, ó. Então eu tenho um material que tem uma pureza de 90%. Beleza. E todo material deve ser dado para obtenção de ferro, conforme descreve a equação. Então, uma empresa possui 1 tonelada desse minério. Então, eu tenho massa de 1 tonelada, ou seja, 1 milhão de gramas. Só que desse 1 milhão de gramas, que equivale a 1.000 quilos, todo ele é o óxido de ferro? Não. Então, eu vou achar o quanto tem. Se é 90% de pureza, 0,9, que é 90 sobre 100, vezes 1 milhão. Isso vai dar
900 mil gramas desse óxido. Então já achei essa relação, achei essa massa baseada na pureza. Calculei o material puro, já me preocupei mais com pureza, com impureza, com nada. Vamos para a reação. Observando essa reação química, eu tenho ferro, óxido de ferro mais carbono, dando ferro mais CO2. Primeira coisa que eu vou avaliar é o que nessa questão? Se a equação está ou não balanceada. Para saber se ela está ou não balanceada, eu vou ter que verificar cada uma das espécies envolvidas. Ferro, quantos ferros eu tenho na esquerda? 2. Na direita, 1. Qual número eu posso colocar aqui na frente para poder dar 2? 2, porque 2 vezes 1, 2. Continuando, o metal já está balanceado, carbono também, vamos verificar o oxigênio. 2 de um lado, 2 do outro. Está todo mundo balanceado, a minha reação está balanceada agora. A massa aproximada de ferro metálico, então a gente está querendo saber esse composto aqui, associada a 1 tonelada, ou seja, agora eu já estou trabalhando com 900 mil, sabendo que é a pureza. Então, montei a minha relação. Só que a minha relação é mássica. Então, o que eu faço? Vou usar em mol? Não, vou usar em massa. Calculei a massa presente do óxido de ferro presente na minha amostra e agora eu vou partir para a estequiometria. Vamos calcular a massa molar desses componentes. Fe2O3. Se eu for calcular, vai ficar 2 vezes a massa do ferro, 56, mais 3 vezes a massa do oxigênio, 16. Se eu for calcular isso, vai ficar 112 mais 48. Então, a massa do óxido de ferro vai ficar igual a 160 gramas por mol. Massa do ferro eu já tenho, né? Então agora vamos partir para a reação. 1 vezes a massa desse cara vai dar 2 vezes a massa do ferro. Só que, quanto eu tenho efetivamente de óxido de ferro? 900 mil. Está para X. Então quem é o meu X? 112 vezes 900 mil dividido por 160. Fazendo essa conta, eu acho 630 quilogramas relacionado a esse processo. Então eu tenho aqui, vai dar 630 mil gramas, já convertendo 630 quilos, gabarito letra C. Certo? Questãozinha que envolve, além de estequiometria, a presença de impureza e o cálculo da reação química.